Eu estou vendo o senhor deixar a bola quicando aí, e aí a gente aprendeu a bola quica, a gente vai e bate. O senhor já falou da política monetária, já falou sobre a taxa de juros, vamos a ela então. Tem uma questão que está sendo abordada insistentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, quando tive para fazer a entrevista dele aqui para a CNN, tentei abordar outras coisas antes, mas ele queria falar sobre a taxa de juros. Eu assisti. E ele queria falar sobre o Roberto Campos Neto. Tem uma pressão que ela é contínua para que haja, num prazo menor do que aparentemente a autoridade monetária, o BC, estava prevendo, uma redução na taxa de juro. O documento que o senhor vai apresentar, o novo arcabouço fiscal e a forma como ele vai ser recebido, está intrinsecamente conectado a isso, né? Aparentemente, o Banco Central espera sinais claros ali de que vai haver o controle da dívida. Tem a questão da inflação que acelerou agora em fevereiro. Tem condição para um corte na taxa de juro? Como é que o senhor vai defender isso ali internamente nas conversas com o Campos Neto? Olha, eu tenho conversado com ele com muita frequência, né? O Gabriel Galípolo tem conversado até mais do que eu, tem uma relação direta com ele. A gente tem conversado, falamos na Índia no G20, os dois estávamos lá representando o Brasil e tivemos a oportunidade de ter várias conversas ali sobre temas da economia e com muita franqueza e com muita civilidade, eu diria. A gente tem tratado dos assuntos com a seriedade que os assuntos inspiram. A redução da taxa de juros estava programada para acontecer no começo desse ano, né? E isso depois da transição, depois da eleição do presidente Lula, depois da posse, ela estava contratada. E quando eu soltei lá o primeiro pacote de medidas, né, as primeiras medidas na direção correta, nós imaginamos que isso fosse, inclusive, colaborar para essa decisão. Deixa eu falar de algumas coisas, infelizmente, técnicas, mas que eu preciso saber. Quando você fala da inflação, o Banco Central ele não olha para a inflação desse mês para calcular a taxa de juros. Ele olha o que a gente chama de do período relevante, do prazo relevante de queda. Até porque se ele aumentar o juro agora, os efeitos que nós estamos vivendo agora são de decisões que ele tomou lá atrás. Quando saiu de 2% para 13,75%, 2% para 13,75%, nós estamos agora colhendo a retração da economia em função desse aumento. E por que ele aumentou os juros tão drasticamente? Não sei se o patamar que ele atingiu é discutível. Tem muita gente que acha que está exagerado desde sempre. Mas se você for lembrar, as medidas que o governo anterior tomou em relação justamente aos gastos públicos durante a eleição, absolutamente medidas populistas, isso aí fizeram com que o governo, o mercado começasse a cobrar a taxa de juros cada vez maior para rolar a dívida. Você bagunçou a economia. Eu digo e repito, a eleição do Bolsonaro custou 300 bilhões de reais. Hoje nós vimos um pequeno aperitivo disso que são 30 bilhões. O ministro tem dois argumentos. A outra coisa importante é o seguinte, só para concluir, a inflação que você olha muitas vezes, assim, qual seria a inflação se as medidas populistas não tivessem sido tomadas? Medidas que estão sendo revertidas agora, né? Se você olhar para isso, a inflação continua caindo. Essa que é a verdade.